Olá, tudo bem? Dando sequência à nossa série de autoconhecimento, o tema de hoje é superando as dificuldades. Um primeiro conceito que precisa ser bem entendido é que nós vivemos num universo que tem leis. As leis foram criadas pelo todo, pelo Criador, para permitir com que todos os seres pudessem crescer, evoluir e se desenvolver. E uma dessas leis é o livre-arbítrio. Ela é a liberdade de escolha, ou seja, cada um tem a liberdade de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas dentro do seu caminho, né? Dentro da sua jornada aí de crescimento e evolução. E aí, nesse ponto, entra uma questão. Se uma grande quantidade de pessoas for utilizar esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, para atender os seus próprios interesses, isso inevitavelmente gerará conflitos. Você imagina um grupo de pessoas numa comunidade em que eles não estão pautando as suas ações pelo bem da comunidade. Se você tem aqueles que pescam, que são caçadores, eles vão lá pescar, vão caçar. Você tem aqueles que cuidam da construção das casas, eles vão lá e constroem as casas. Ou seja, cada um tem uma tarefa para o bem coletivo. Agora, se o que constrói a casa decidir que não quer construir, quer ficar o dia inteiro dormindo, e o que está designado para caçar, para pescar, não quiser fazer isso, inevitavelmente vai ter um problema, a nível comunitário, toda a comunidade vai sofrer, E aí são nesses momentos que aparecem as dificuldades, Se a gente tivesse aí num planeta evoluído, essa questão não estaria mais presente, Porque num planeta onde os habitantes já têm um nível mais elevado de consciência, lá o que prevalece é a cooperação, ou seja, cada um está vendo o interesse do outro. O que tem que construir a casa, constrói a casa. O que tem que pescar, pesca. E aí o bem coletivo está garantido. Mas no momento atual da evolução do nosso planeta, nós ainda estamos muito aquém disso, Ainda o interesse particular prevalece. E aí, inevitavelmente, vão aparecer as situações de dificuldade, Se você, por exemplo, quer comprar um carro, e aí o dono lá da montadora não paga o valor justo, aos seus funcionários, e eles resolvem fazer greve. E aí, com isso, para a produção dos carros. O carro que você ia comprar já não vai ser mais possível comprar agora, porque por conta desse conflito de interesses, o consumidor, nesse exemplo, acabou ficando prejudicado porque ele quer comprar o carro e não tem. Então, é a gente entender que, à medida que mais pessoas utilizam a liberdade de escolhas que elas têm pelo interesse coletivo para ajudar e colaborar com todos, aí os problemas vão cada vez diminuindo e reduzindo. Mas, por enquanto, faz parte da vida do cotidiano as dificuldades, por conta de cada um estar vendo o seu próprio lado. E aí, entendendo que as dificuldades fazem parte do jogo, como é que a gente pode superá-las? Como é que a gente pode vencê-las? Como é que nós podemos encontrar soluções para os problemas que se apresentam no dia a dia? Bom, aí nesse caso a gente tem que voltar lá no todo, no Criador.
Ele sabia que, a partir do momento que ele desse livre-arbítrio, havia uma grande chance dos seres utilizarem esse livre-arbítrio em interesse próprio, né? Então, o que ele fez, né? Qual foi a saída para essa situação? Cada um de nós, como já é sabido, temos dentro de nós a nossa essência divina, né? A nossa centelha divina, né? Que é esse canal direto com o todo, né? Direto com o Criador, para poder trazer para a gente as melhores soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, via centelha divina, essência divina, eu superior, os nomes variam, né? Mas via esse mecanismo, via esse ser, né? Essa centelha, essa parte do todo que tem dentro de nós, ele se comunica conosco e, diante das situações de dificuldade, de problemas, ele vai nos apontar qual será a melhor solução, né? Mas para esse caso, a gente tem que ter o cuidado de não se deixar levar pela situação de dificuldade, entendeu? Então, assim, num primeiro momento é você saber que dificuldades fazem parte do jogo, vão acontecer. E no segundo momento, você saber que todas elas têm solução. No devido tempo, tudo se soluciona. E se você escutar essa voz da intuição que vem via aí a centelha divina, as soluções, o problema se resolve aí mais rapidamente e de uma forma mais tranquila, né? E para isso não se pode deixar envolver pela situação. Por exemplo, certa vez eu cheguei aí numa grande cidade e tinha um compromisso e teria que pegar o metrô. E aí chegando lá, a fila do metrô estava gigantesca, estava enorme. E aí quando eu olhei aquilo, falei, pronto, já não vou chegar na hora lá no meu compromisso, porque até eu conseguir comprar o bilhete já passou a hora, né? E aí tinha pessoas na fila discutindo, reclamando por conta, né, daquela fila gigante que não andava, etc. E aí naquele momento ali que eu cheguei na fila, na verdade não cheguei nem a entrar na fila, né? Quando eu me aproximei e vi que tinha uma fila, me veio uma ideia assim de fazer, bom, aqui é uma grande cidade, então provavelmente eles devem ter aqueles cartões pré-pagos para a gente comprar e passar lá na roleta e não precisar pegar uma fila para comprar aquele bilhete lá unitário. E com isso eu fui procurando, olhando assim para ver onde é que eu achava, né, onde é que eu poderia comprar esse, né, bilhete pré-pago que eu acreditava que teria ali, né, por ser uma grande cidade. E aí, eis que eu vi um balcão, né, com duas atendentes, e lá tinha o bilhete sendo oferecido, né? Você não tinha um valor mínimo para poder comprar o bilhete, né? Você poderia comprar com o próprio valor da passagem, né? A passagem era R$ 4 e pouco, não me lembro. Mas o próprio valor você poderia comprar e você comprou, você passava lá. E aí eu perguntei, mas por que está todo mundo na fila aí se aqui você pode comprar o cartão, carregar e poder passar lá sem enfrentar essa fila? E aí as atendentes não souberam responder, né? Então, eu fui lá, comprei o cartão, voltei na fila, naquele pessoal que estava ali, né, no final, e falei, gente, olha, avisa o pessoal aí, tem lá um balcão ali que você pode comprar o bilhete e passar ali, não precisa ficar nessa fila. E aí peguei, fui lá para o meu compromisso. E aí você percebe que assim, nessa situação, estava assim, as pessoas acabam que já se conectam nessa energia de estresse, de reclamação, que não para nem para pensar assim, para desfocar do problema, né? Você está mergulhada naquela situação que, pô, tem uma fila gigantesca aí pela frente.
para não, e nem percebe a solução, né, que tem à volta. E como eu expliquei, como já era sabido pelo todo que haveriam esses conflitos de interesses, ele então, via intuição, ele está mostrando para a gente qual é a solução. Por isso que tem aquela história que quando tem um problema você tem que contar, quando você está chateado, né? Tem que contar até 10, né? Para se acalmar. É justamente para se acalmar, para sair dessa situação e conseguir encontrar a solução. Por isso que a gente vê assim, empresas, né, que contratam consultorias para que possam resolver um determinado problema dentro daquela empresa. Porque as pessoas que estão lá, que já estão imersas no problema, elas não conseguem, né, enxergar a solução. Tem que vir alguém de fora e enxergar. E esse alguém de fora pode ser, deve ser nós mesmos. Quando nós nos encontrarmos numa situação de dificuldade, a gente tem que não se deixar levar pela situação, né? E procurar olhar de fora o que está acontecendo e pensar em raciocinar em qual seria a melhor solução e qual é a solução que está sendo trazida pela intuição, por esse canal direto com o todo. E aí, a partir disso, tomarmos as nossas decisões, né? Essa é uma questão muito recorrente, né, no nosso cotidiano e que, inclusive, é algo que também é retratado lá no nosso tarô mitológico, né? Lá dentro da terapia tarológica, onde eu trabalho com as cartas do tarô, né? Trazendo para as pessoas as questões que elas precisam trabalhar, precisam elucidar, né? E essa questão aí da superação das dificuldades, lá no nosso tarô mitológico, ela é representada por essa carta aqui, ó, pelo 9 de paus. Aqui no 9 de paus, a gente vê o navio Argos, né, chegando até a cidade de Ilcos, né? O navio é o navio de Jasão, né, daquele mito, Jasão e os argonautas, né, que vão em busca do Velocino de Ouro. Então aqui na carta a gente vê o navio aí no mar turbulento, né, passando aí pelos rochedos para chegar até lá na frente, no mar calmo, né, onde daria acesso aí à cidade e eles concluiriam lá a missão deles de trazer o Velocino de Ouro. Então, assim, essa mensagem que o tarô traz, né, as mensagens que as cartas do tarô nos trazem, isso a gente utiliza lá dentro da terapia tarológica como uma ferramenta de autoconhecimento nesse trabalho que eu conduzo, que tem por objetivo trazer para as pessoas que fazem o atendimento essa consciência, sabe, dessas questões que estão ali envolvidas no cotidiano dela, que estão as situações que elas estão vivenciando, né, que as cartas mostram o que a pessoa está vivenciando naquele momento e quais as soluções que podem, né, ser tomadas. E aí, com isso, a pessoa consegue ver, né, por isso que tem aquela expressão, né, vamos colocar as cartas na mesa, né? Isso não é por acaso. Essa expressão vem justamente disso, de você, ao colocar as cartas do tarô, elas mostram a situação que está acontecendo, né? Ela capta a energia da pessoa e mostra aquilo que ela precisa ver, né? Que é essa mensagem aí que está vindo via intuição, mas é difícil da pessoa captar quando está imersa, né, nos problemas. Então, lá dentro desse trabalho que eu conduzo, a gente consegue ver, através dessa ferramenta do tarô mitológico, quais as questões que precisam ser avaliadas, analisadas, né? O exemplo é essa aqui do 9 de paus, né? E como que a pessoa pode conseguir, né, superar esses padrões de comportamento, né, que se tem e conseguir aí uma melhor solução para as suas dificuldades e para as questões, né, que a gente precisa resolver dentro aí desse trabalho terapêutico, tá certo?
Então essa é a reflexão de hoje, né? Aqui na descrição aqui desse material tem um link que leva até o meu site, onde tem toda a explicação de como funciona essa terapia tarológica, né? Eu agradeço pela sua audiência aí comigo e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado.